Muito bom dia a todas e a todos que nos assistem agora. Estamos aqui para uma roda de conversa trabalhista, promovida pela Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Piauí, em parceria com a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, ABRAT, e contamos hoje com a valorosa presença de colegas que atuam nos variados ramos do direito do trabalho. Somos aí são os atores, né, do processo trabalhista. Nós temos aqui a doutora Ingrid Maza, auditora fiscal do trabalho, temos a doutora Maria Helena Moreira Rego, procuradora, chefe da Procuradoria Regional do Trabalho aqui da 22ª Região, e o colega advogado Luiz Inés Nogueira, professor também, e vamos aqui hoje fazer um bate-papo bem descontraído, bem informal, com o intuito de trazer para quem trabalha com o direito do trabalho as novidades, os acontecimentos e o que de mais importante e significativo ocorreu no decorrer desse ano de 2020, em especial por conta de termos sido aí, abatidos pela pandemia, que modificou significativamente as relações trabalhistas, a legislação trabalhista, a forma de interpretar o direito do trabalho, o direito processual do trabalho, e que trouxe, de maneira inegável, uma modificação na forma de atuação dos diversos atores do direito do trabalho. Aqui nós temos os protagonistas, nós temos um auditor, um procurador, um advogado, que vão contar para a gente aqui essas experiências que tiveram e o que eles conseguiram visualizar de implemento nas ações, de diminuição, incremento, modo de atuação, como ele mudou, como ele se adaptou à pandemia, aos meios digitais, né, ao mundo virtual que agora se transformou na realidade. A gente sabe, por exemplo, a Auditoria Fiscal do Trabalho aumentou o número de denúncias, então aumentou o número de fiscalização. O Ministério Público do Trabalho aumentaram as denúncias, então aumentaram os inquéritos, aumentaram talvez os termos de ajustamento. A advocacia, a assessoria empresarial sofreu um significativo incremento, teve que se adequar a novos procedimentos, assim como os trabalhadores tiveram que se adequar a essa realidade de audiências virtuais, audiências de instrução. Então, aqui a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído. Agradeço de antemão a participação de todos aqui e também quem está nos assistindo nesse momento. Nós estamos tanto pelo Zoom como também pelo Facebook, tá bom? Aí queria inicialmente passar a palavra para quem inicia, porque a gente tem aqui, às vezes, quem inicia e quem termina esse processo trabalhista. Às vezes, muitos dos casos iniciam com a autuação do auditor fiscal do trabalho, com uma visita, com uma fiscalização que é feita e onde é encontrada eventualmente irregularidade e, posteriormente, pode desembocar numa ação anulatória de multa, pode desembocar num mandado de segurança ou em ações diversas. Antes disso, ele passa pelo Ministério Público do Trabalho, saber se é o caso de fazer inquérito, de firmar um TAC lá, para somente depois ajuizar esse TAC, ou então ajuizar uma ação civil pública. Depois temos o advogado na elaboração dessa defesa trabalhista. Então, a gente vai aqui colher essas experiências. Queria passar a palavra para a doutora Ingrid. Doutora Ingrid, muito bom dia, seja bem-vinda. De antemão, lhe agradeço imensamente a receptividade com o nosso convite. Muito obrigado, a palavra está com você. Bom dia, Técio. Primeiramente, é um prazer estar ao lado de colegas tão renomados, abrilhantando o Dia da Justiça, um feriado nacional que nos traz uma reflexão acerca, no nosso caso, do que seria a justiça social. Nós, como participantes direto dessa realização de justiça, é mais do que um prazer estar nesse momento refletindo, fazendo uma retrospectiva sobre esse ano de 2020, que de fato foi um ano bastante singular, que pegou a todos de surpresa, que todos tiveram que se reinventar, seja o empresário, seja o trabalhador,
sejamos nós, como servidores públicos a serviço da realização dessa justiça, tivemos que nos adaptar e acelerar um processo de inovação tecnológica que já vinha com uma força muito grande, mas que esse fato nos trouxe a colocá-lo em nossa vida sem que ao menos conseguíssemos processar a rapidez desse momento, por uma necessidade mesmo de adaptação. Como representante da nossa categoria, gostaria de dizer que nesse ano, as nossas ações fiscais, nosso planejamento todo de 2020 foi repensado a partir da pandemia. A partir da pandemia, a análise de risco e de saúde e segurança voltou-se praticamente toda, à prevenção da Covid-19. Todos os nossos esforços gravitacionaram em relação a esse tema, um tema de saúde pública, de importância internacional, que pegou a todos de surpresa, que todos tivemos que juntar todas as forças de todos os órgãos para atacar para que conseguíssemos preservar a saúde pública, não só do trabalhador, mas diante da repercussão, saúde pública humana, né? Humana e mundial. Então, no primeiro momento, a gente, falando de nós como categoria, tivemos que fazer a proteção, inclusive, da nossa força de trabalho mais vulnerável, dos nossos colegas mais vulneráveis, aqueles que tinham comorbidades, que tinham uma idade mais avançada. Como a gente exigiu que as empresas fizessem, a gente fez o nosso dever de casa. Então, pessoas como eu, que estão fora do grupo de risco, tiveram que continuar às ruas durante todo esse período, exceção dos 2 primeiros meses que ficamos muito em capacitações do tipo EAD, mas a partir de então, eu me coloquei à disposição, como outros colegas que estavam fora desse grupo, para ir realmente voltar para dentro da empresa tão logo. No primeiro momento, eu pessoalmente, contando a minha experiência pessoal, no meu primeiro momento, eu senti medo, como todo mundo. Eu acho que passou por isso, passou por esses conflitos, teve esse enfrentamento inicial, mas eu consegui fazer, a partir de mim mesmo, me ressurgir, me reinventar, da necessidade de que outras pessoas teriam que eu estivesse ali. E consegui, tomando todas as medidas de precaução e de segurança que eu comumente cobrava para todo mundo, eu passei a adotar para mim mesma. Então, um acessório que agora não está, porque nós estamos em casa, nessa roda de conversa, nós estamos dentro da nossa intimidade, e uma conversa informal, mas discutindo temas relevantes, eu não estou com a máscara. Mas a máscara passou a ser um acessório indispensável na nossa vida. Primeiro acessório que a gente utiliza para iniciar nossas atividades. A máscara, o álcool gel. Então, tomando essas medidas, eu voltei para dentro das empresas para inspecionar os ambientes de trabalho, ver as medidas que estavam sendo adotadas. E, de fato, o que eu me apercebi foi que nunca ficou tão claro a importância da prevenção. Que a pandemia, de fato, ela veio para dizer para todo mundo o que a gente já dizia todo dia, que as pessoas não acreditavam. A importância de prevenir vidas, a importância do cuidado, a importância de você tomar, não só uma medida, não só o uso de máscara, mas você tomar vários cuidados, seja a medida de proteção coletiva, seja a medida de proteção individual, seja a rotina de trabalho que você adota, os procedimentos que você adota, a importância disso ficou muito clara para todo mundo, em todo mundo. Então, essa é a grande lição que nós todos tiramos. Eu
tendo voltado a trabalhar, tendo que retomar minha vida cotidiana, mas tomando todas essas medidas, até agora eu tenho conseguido me sair ilesa dessa doença. Nossa categoria, eu posso dizer que hoje eu sinto muito orgulho por ter participado desse processo, vendo tudo que se passou nesse ano de 2020, vendo tudo que a gente teve que enfrentar, como a gente teve que se reinventar. Que orgulho que eu sinto da minha categoria, principalmente daqueles que continuaram na linha de frente, como eu, que não se acovardaram e que foram em busca daqueles que mais precisavam de uma orientação, um amparo, inclusive aqueles microempresários que passaram muito tempo também fechado, que voltaram, que estavam também desesperados e que existia um conflito muito grande, como a gente sabe, entre a sobrevivência, a economia e a saúde, e a gente conseguiu retomar isso e tem conseguido permanecer nessa atividade com as medidas de prevenção. Infelizmente, algumas pessoas da população, uma parcela da população resiste a essas medidas, né? Você vê, às vezes eu estou fazendo uma atividade física na minha academia que é obrigatório o uso de máscara 100% durante toda a atividade. No início, durante aquele esforço físico maior, na primeira semana, a questão da adaptação do uso do EPI. Né? A gente passa na pele também. Eu passei isso na pele. Na primeira semana, eu achava horrível. Eu estou sufocada, não vou conseguir. E aí, como eu trabalhei minha mente para conseguir, eu consegui. Hoje, eu faço atividade física com o uso de máscara e não sinto mais desconforto, porque eu me adaptei sabendo da necessidade que eu teria do uso e do benefício que eu teria aí. Então, muitas vezes, a resistência que as pessoas têm é uma resistência mental. Isso me incomoda, eu desprezo o benefício que esse equipamento traz para mim e eu não vou usar. E também uma falta de compreensão da importância que aquilo traz para a saúde do outro também, uma falta de empatia com o outro, porque às vezes eu estou numa condição física melhor, eu acho que você me sair bem, mas eu não me preocupo com o outro, que aquela atitude minha, na segurança e saúde do trabalho, a minha atitude vai influenciar numa corrente de todo mundo que se encontra naquele ambiente. Hoje nós estamos tratando de ambiente de trabalho, mas essa pandemia veio para nos trazer e nos alertar que isso vale para todo o ambiente. Meu cuidado comigo em relação à saúde é o cuidado que eu tenho com o próximo. Então, a segurança do trabalho, ela se faz com a participação de todos. E eu digo muitas vezes, nas empresas que eu vou, deixando como orientação e como alerta, procuro conversar com os trabalhadores e com o empregador, com o preposto, de que a importância da participação e a responsabilidade que cada um tem na construção dessa segurança e dessa saúde. Que o dia que eu vou na inspeção, eu encontro uma realidade, mas que se não tiver a participação daqueles que ali estão na rotina diária de trabalho, nas medidas, não vai... Aquilo vai resolver naquele dia, no outro dia, não. E aí a contaminação acontece, o adoecimento acontece. Ou então, eu faço porque a fiscalização está aqui, eu faço porque eu sou pressionada, porque o meu chefe está aqui me vigiando e me cobrando. Eu não faço porque eu criei uma consciência social, uma consciência coletiva. Não vai resolver. Porque enquanto você não se educar para perceber que você faz parte dessa construção e que todo mundo precisa de sua colaboração, a segurança e saúde vai ser falha. Ela não vai conseguir alcançar os resultados desejados. Por isso que eu insisto tanto na conscientização, na educação, no treinamento. Para mim, sempre foi, sempre vai ser o mais importante. Porque a partir do momento que você adquire essa consciência, que você sabe da importância do seu papel nessa construção dessa segurança, todos os atores, todos que ali estão, desde o empregado
serviços gerais, até o diretor da empresa, se existe uma consciência sobre o papel de cada um e como é importante na construção desse resultado, as coisas começam a mudar. E você começa a ver que a realização do fim da empresa, os objetivos da empresa mudam, a preocupação dela muda, não é uma preocupação com a inspeção, é uma preocupação com a segurança. Chega-nos uma consultoria acerca do... Fora da inspeção, eu não estou inspecionando e eu deixo sempre o meu telefone de contato nas minhas notificações para que o empregador possa tirar dúvida, o trabalhador também possa tirar dúvida, eu me encontro sempre à disposição, porque eu acredito nisso, então tem lá meu a qualquer momento, consegue estabelecer esse canal de comunicação para eu tirar dúvidas técnicas que às vezes aparecem. Então, percebo que algumas empresas, o empregador, eu não estou sobre inspeção naquela empresa, já acabou. Mas ele me procura para tentar uma melhoria, para buscar uma orientação de como ele vai implementar. Então, essa empresa, ela já conseguiu alcançar esse nível de consciência, que é o que a gente busca, com as nossas ações aqui, cada um com seu importante papel, que nós somos um conjunto que para a realização da justiça, cada um entra com sua importante parcela de contribuição. Então, basicamente, minhas palavras são essas, mas a partir da conversa de vocês, estou aberta para novas interferências. Ingrid, é muito importante suas colocações, em especial quando você menciona da questão da disponibilidade que você se colocou, né? Você se prontificou, porque nesse momento o que a população como um todo, né? Quem busca o usuário de serviço público, ele ficou totalmente restrito a esses canais, né? De contato, seja telefone, seja e-mail, seja WhatsApp. Lá onde você trabalha também tem a questão do seguro-desemprego, que foi uma demanda também muito grande para a gente. Vários empregados ficavam sem saber como faziam para acessar, então agora, porque eles têm costume de ir presencialmente, eles chamam até de vou lá no Ministério do Trabalho, eles costumam dizer, e nesse período, sempre eles usam dessa forma, e para você convencê-los, ou até mesmo acostumá-los à utilização desses canais, é um pouco complicado, porque são pessoas, às vezes, de pouca instrução e de poucos recursos também, né? Para movimentar isso, escanear documentos, enviar e-mail, entrar em contato via WhatsApp. Então, não foi simples isso. E a boa vontade, a presteza do servidor público nesse momento, ela foi crucial, não tenho dúvida, para que pudéssemos, de fato, entregar esse serviço público aos destinatários. Me tira uma dúvida, aumentou, vocês têm algum percentual numérico assim, acerca do aumento ou diminuição do número de denúncias e do número de fiscalizações que vocês tiveram? Os canais utilizados foram telefone, e-mail, WhatsApp? O que foi que você conseguiu visualizar nesse período? Vocês conseguiram? Agora, no momento, eu não tenho essa compilação de dados, mas o que aconteceu na realidade? Houve uma modificação dos canais de atendimento, que nós trabalhávamos com plantão trabalhista, que a população conhece, na sede da superintendência. Então, todos os dias, no turno da manhã, tinha 2 ou 3 colegas atendendo a população para orientação trabalhista, para recebimento de denúncia, e a partir da pandemia, nosso órgão optou para tornar todas eletrônicas. Então, hoje tem um canal de atendimento eletrônico, então o usuário, a população, ela vai ter que entrar e usar um autosserviço. Ela vai ter que entrar e protocolar a sua denúncia através do canal da internet.
Então, ela própria vai fazer a sua denúncia, vai discorrer os fatos, vai ter que fazer, como você disse, o que ela tiver de comprovação, ela vai escanear, e a partir daí é feita uma triagem, porque pela quantidade de denúncias que nos chega, é impossível a gente conseguir alcançar todas elas. Então, é feita uma triagem a partir de um planejamento de prioridades, né, que o governo anualmente estabelece, considerando os fatos mais importantes, como pagamento de salário, então, verbas rescisórias, alimentícias, entendeu? Então, a partir dessa triagem, é distribuída para os colegas auditores fiscais do trabalho e seus diversos setores. Peguei. Vocês perceberam que aumentou, então, né? Eu creio que aumentou. Nesse período. E eu vi realmente que o foco de vocês foi a Covid. Eu advogo para algumas empresas e a fiscalização foi bem intensa nesse sentido e bem detalhada. A gente teve que se socorrer de técnicos de segurança do trabalho por algumas vezes, né? Porque eles faziam um plano, apresentavam para a gente, vocês pediam adequação, porque ainda estava faltando um item ou outro, ou seja, a gente pôde observar que vocês, de fato, foram bem cuidadosos, porque, por exemplo, advogo para restaurantes, são locais que abriram ao público e que tem que ter um procedimento todo específico. E, de fato, foi bem implementada e bem cobrada essa questão do combate ao Covid. Nós seguimos e solicitamos a implementação da portaria conjunta número 20, que foi uma portaria do nosso Ministério da Economia, juntamente com o Ministério da Saúde, em que foram disciplinadas regras específicas de combate ao coronavírus. A partir daí, a gente tem solicitado a implementação dessas medidas previstas na portaria 20, mas muitas vezes o empregador ele não tem conhecimento técnico suficiente para sozinho, ele vai precisar muitas vezes da assessoria de um profissional da área de saúde e segurança do trabalho na implementação dessas medidas e na elaboração de protocolos, por falta de conhecimento técnico mesmo, ele vai ter que ter uma assessoria. Até para a eficácia maior dessas medidas e da implementação delas, senão não consegue. Verdade. Tá certo. Obrigado, viu, Indy? Fique aí alerta que provavelmente você pode fazer novas interferências. Doutora Maria Helena, e lá no nosso Ministério Público do Trabalho, o que a gente teve de novo, teve diferente, a forma de atuação, o número de denúncias e procedimentos aumentou, como é que se portou aí nesse ano de 2020, em especial em relação à pandemia? Primeiramente, bom dia, muito obrigado pela deferência. Bom dia. É sempre um grande prazer poder participar de uma roda de conversas como essa e, principalmente, não apenas transmitir a experiência do MPT, mas ouvir a experiência de nossos parceiros, né, os auditores fiscais, os advogados, para, com isso, aprendermos. Essa pandemia, ela nos trouxe, de uma forma muito urgente, né, situações totalmente inesperadas e nunca antes vivenciadas, exigindo que nós encontrássemos muito rapidamente novas soluções. Eu creio que muita coisa de boa, apesar de termos vivenciado o que pode se dizer uma tragédia, mas muita coisa de boa eu espero que fique, né? Porque uma das coisas que inicialmente eu quero chamar a atenção é o fato de que nós passamos o ano de 2019 sob ataques. Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho sendo ameaçada, né, de ser extinta. E o que essa pandemia demonstrou de uma forma totalmente incontroversa é a importância de todos os atores que participam, que são protagonistas no mundo do trabalho,
tanto o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, os advogados trabalhistas, para equilibrar esse jogo de forças capital-trabalho. Né? Foi fundamental a participação de todos esses órgãos que atuam na fiscalização trabalhista para garantir um equilíbrio de forças. Então, isso eu creio que foi uma grande vitória. Mostrar a importância das normas trabalhistas e dos órgãos que atuam para garantir a efetividade destas normas trabalhistas no equilíbrio de forças capital-trabalho. Eu lembro do início dessa crise, assim, o que mais me marcou foi o fechamento do MPT. O dia em que eu tive que cerrar as portas do Ministério Público do Trabalho, para mim foi um dia, assim, de pânico. Eu digo, meu Deus, como é que a gente vai estar presente no momento em que os trabalhadores e as próprias empresas mais precisam? Porque o que a gente viu foi uma busca alucinante, não só dos trabalhadores, mas do próprio empresariado, que não sabia como agir. Nós passamos a atuar no mundo sem regras, porque as regras existentes não se adaptavam às novas situações. Então, foi, assim, um trabalho alucinante para poder atender a uma demanda e atender de longe. Felizmente, no Ministério Público do Trabalho, nós tínhamos já um sistema, né, nossa tecnologia já bem avançada, nosso processo já todo virtual, nosso atendimento já era, em termos de denúncia, já era essencialmente online. A única diferença é que nós tínhamos lá no Ministério Público do Trabalho computadores disponibilizados para quem não tivesse esse acesso, e tínhamos servidores para orientar esses trabalhadores a utilizarem esse sistema. Sem essa participação presencial, nós tivemos que ampliar e informalizar nossos canais de denúncia. Então, eles passaram a ser feitos por telefone, por e-mail, por WhatsApp, e muitas vezes nós mesmos fazíamos o protocolo para poder iniciar o nosso processo, que ele é todo virtual. E aí veio a segunda parte boa, que eu creio que eu espero que realmente fique. Nós passamos a ter contatos com advogados e empresários sempre que recebíamos uma denúncia por telefone e por audiências virtuais. Muitas vezes sem conseguirmos ir até o lugar da denúncia. E o que nós observamos foi uma compreensão muito grande da maioria, né? Advogados estavam sempre disponíveis e o empresário, ele estava disposto a se adequar. Então, assim, nós conseguimos, na grande maioria dos casos, uma adequação voluntária, né? E com a orientação exclusivamente por telefone ou por meio dos nossos encontros virtuais. Durante todo esse período de pandemia, somente 2 ações foram ajuizadas relativamente a questões do Covid. Então, isso demonstra que houve realmente uma receptividade muito grande por parte dos empresários na adequação a essa nova realidade. Mas, muito embora o Covid tenha sido nossa prioridade, nós continuamos atuando até presencialmente também em algumas questões mais urgentes, que é o caso quando havia denúncia de trabalho escravo e denúncias de trabalho infantil. Com a parceria do Ministério do Trabalho e nosso grande guerreiro Robson, né, um auditor fiscal que era o único que permaneceu ativo, porque o seu parceiro, Rosenberg, embora quisesse atuar, não lhe permitiram, mas foram feitas 3 fiscalizações relativas a trabalho escravo com resgate. Né? Em uma delas, houve o resgate, se eu não estou enganada, de 44 trabalhadores. Então, essas situações graves e urgentes, nós continuamos atuando. Isso demonstrando não só a importância da manutenção de órgãos como o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, mas nossa
rápida adaptação às novas circunstâncias. E dentre essas novas formas de atuação, outra coisa que foi implementada também foi o nosso núcleo de mediação, porque nós passamos a ser muito demandados, principalmente em questões de demissões coletivas, né? Então, nós instauramos esse núcleo de mediação com 3 procuradores que estão atuando nele, eu um desses procuradores, e passamos a tentar intermediar os interesses, né, de empregados e empregadores. E o MPT Nacional, ele instaurou um grupo Covid para garantir que houvesse uma atuação mais uniforme em todas as regionais e como um apoio para nos garantir informações, modelos de peças, foram muitas notificações recomendatórias, muitas notas técnicas emitidas, então houve um grupo nacional dando apoio a todas as regionais. E aí também vem um outro ponto que eu creio que foi uma aquisição importante e que deve ficar, foram atuações conjuntas. Foi montado o que foi chamado de grupo de focalizadores, e em cada estado haviam constantes reuniões entre MPE, Ministério Público Estadual, MPT, Ministério Público do Trabalho, e MPF, Ministério Público Federal. Por meio dessa interligação entre as instituições, nós conseguimos uma atuação muito mais efetiva. Estávamos presentes junto ao governo do estado, estávamos presentes junto à vigilância sanitária, e isso permitiu realmente uma rapidez, uma desburocratização e uma efetividade em muitas atuações e em muitas demandas dessas 3 instituições, que nessa atuação conjunta se tornaram mais fortes, né? Também foi, e isso permitiu, inclusive, a participação do MPT e do Ministério do Trabalho e Emprego nas reuniões que idealizaram os protocolos de segurança do Estado. Então, nós tivemos voz, fomos ouvidos em muitos casos na elaboração daqueles protocolos de segurança. Além como eu já até disse, né, nós ampliamos nossos canais de denúncia, telefone, e-mail e o WhatsApp, e isso facilitou bastante que a sociedade pudesse buscar o auxílio do Ministério Público do Trabalho, e como se diz, nas crises nós conhecemos o melhor e o pior das pessoas, e eu, na chefia, tive a oportunidade de conhecer somente o melhor dos servidores do Ministério Público do Trabalho e dos procuradores, que estavam todos 100% disponíveis, porque nossa demanda foi uma coisa, assim, alucinante. Eu chegava a trabalhar no início 14, 15 horas por dia. Então, assim, eu pude, inclusive, entender realmente o que sente, né, aquele trabalhador quando denuncia o assédio moral organizacional, porque não tem desconexão com o trabalho, porque é extremamente exigido, porque não consegue atender as metas, né? Então, nesse período, eu me lembro que, assim, até eu buscar estratégias, havia dias que eu não queria dormir, porque eu não queria acordar e começar tudo de novo. Então, assim, foi realmente uma situação muito complexa dentro do Ministério Público do Trabalho em razão dessa demanda. Mas, felizmente, eu hoje, olhando para trás, assim, eu vejo que nós conseguimos atender de forma satisfatória e garantir uma efetividade para essas novas normas e essa nova realidade que surgiu. E dentro do mundo do trabalho, uma alteração importante um legado que vai ficar e que nós vamos ter que nos adaptar, e que inclusive havia uma certa resistência a ela, ao teletrabalho, né? Então, assim, esse trabalho dentro das casas do trabalhador, muitas empresas perceberam que elas têm um custo menor, que elas têm uma produtividade maior,
Então, isso vai realmente fazer parte agora de nossa realidade. E nós nós ainda não temos muitas normas com relação a isso, e tem muitos aspectos, né, que vão precisar ser regulamentados, até exatamente essa questão da desconexão com o trabalho. Porque quando você está com esses aparelhinhos, né, que são muitos, são dois celulares, 3, é o WhatsApp, é o e-mail, são reuniões virtuais, e isso traz uma sobrecarga de tensão e de estresse para o trabalhador, que eu não sei como nós vamos conseguir regulamentar, né? E outro ponto é exatamente a parte da saúde e segurança em relação à ergonomia, né? Que o trabalhador ele não tem muitas vezes condições de colocar dentro de casa de seguir as mesmas normas que o empresário é obrigado a seguir. Com o retorno de todas as atividades econômicas, o MPT do Piauí foi um dos primeiros que voltou a funcionar nacionalmente. Então, logo todas as atividades retornaram, eu entendi que se o trabalhador estava nas ruas, nós do Ministério Público do Trabalho também tínhamos que voltar e estar de portas abertas para atender presencialmente todos que necessitassem. Então, essa nova fase também vem sendo complicada, porque estamos observando rigorosamente todos os protocolos e estamos trabalhando com um número menor de pessoas presencialmente, já que temos que garantir que todos aqueles que estão no grupo de risco permaneçam em casa. Por isso, reduzimos nosso horário de atendimento presencial, estamos com 4 horas, mas já temos realizado muitas audiências e atendido já presencialmente muitos trabalhadores e advogados e também empresários que têm nos buscado para obter orientações de como seguir realmente as novas regras que têm sido exigidas deles. Eu creio que, em síntese, foi isso, e me coloco também à disposição para algum esclarecimento posterior. Obrigado, doutora Maria Helena. A gente viu, de fato, esse trabalho bem efetivo dos procuradores. Posso relatar para a doutora aqui, inclusive, o próprio procurador tratando com gerentes de restaurantes, gerentes de empresas. Eu digo isso porque tem colegas que doutor está achando estranho, que tem uma pessoa falando comigo aqui que é um procurador do trabalho, querem saber como é que está sendo feito a divisão do pessoal na jornada de trabalho, para não ter perigo de questão de Covid e tal. Eu tô com medo, é ele mesmo e tal. Aí mandava até o print da conversa, de fato, ele é um procurador do trabalho, ou seja, a gente vê esse engajamento, como a senhora disse, e a disponibilidade dos procuradores que foram para a linha de frente, né, para o enfrentamento a isso, tentar solucionar e tentar entregar o serviço público a esse usuário que lá procurava, né? Então, de fato, isso realmente ocorreu. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Fique aí alerta que ainda devem ter novas contribuições. Queria aqui, antes de passar a palavra para o doutor Cineas, registrar a presença do doutor Carlos Wagner, juiz do trabalho da Vara do Trabalho de Valença, do Piauí, que está aqui em substituição a doutora Liana Scheib. Queria agradecer, o doutor Carlos Wagner se prontificou agora, soube que ele estava no lar, fazendo faxina, pediu 10 minutos aí para arrumar o cabelo rapidamente e disse que iria contribuir aqui com a nossa roda de conversa. Doutor Carlos, seja muito bem-vindo. Isso aqui é uma roda de conversa bem informal, certo? Só sobre esses desafios que esses atores aqui, o auditor fiscal, o procurador do trabalho, o advogado e o magistrado tiveram de enfrentar nesse 2020, em especial em decorrência da Covid. Vou passar a palavra aqui para o doutor Cineas e logo em seguida o senhor dá a sua contribuição. Mestre Cineas, você está com a palavra. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e pela idealização, viu? Pessoal, quem não sabe, o doutor Cineas foi que me procurou semana passada rapidamente, disse, o que tu acha de fazer uma roda descontraída de conversa em homenagem ao Dia da Justiça, falar aí sobre essas profissões, esses atores aí do processo trabalhista.
como poderia cada um passar as experiências vividas nesse ano de 2020. Meu amigo, muito obrigado e a palavra está com você. Eu que agradeço a presença de todos, agradeço aqui a ajuda sempre amável da Abrat, a presença da doutora Ingrid, né, por outras situações profissionais, a conheço há muitos anos, né, com a doutora Ingrid eu acho que eu iria conhecer de qualquer jeito, porque além da minha atividade de profissional como advogado, eu sou professor, e a minha mãe é fiscal do trabalho, já aposentada, né, mas de alguma maneira eu iria, em algum momento da minha vida, me deparar com a doutora Ingrid. Tá? Só uma parte. Muito obrigado. E, de alguma forma, eu iria, né, participar do universo do Ministério do Trabalho, como todos os trabalhadores carinhosamente chamam, né, até hoje. Doutora Maria Helena, tem um pouco contato com a senhora, mas, assim, o pouco que tenho de extremo respeito e dedicação, com todos os atores do Ministério Público do Trabalho do Estado do Piauí que eu posso conhecer, alguns professores, alguns conheço já há muitos anos, por conta de sala de aula e outras atividades profissionais também. E o Dr. Carlos Wagner também, a minha história com ele não é tão estreita, mas eu tive a honra de ser professor da esposa, eu tive a honra de ser professor, ele já é mestre em Direito, eu me tornei mestre em Direito logo depois, então certas coisas, né, vão estreitando esse relacionamento que é sempre muito respeitoso no âmbito profissional com todos os atores. Bom, eu gosto muito de fazer anotações, então eu estava aqui atentamente prestando atenção nas palavras das duas que me antecederam e vou fazer aqui um breve retrospecto e com isso vou fazer um salto para o que eu entendo que, na minha visão de advogado, também foi um desafio nesse ano de 2020, né? Mas antes eu gostaria de falar do Dr. Tess, que quando fiz o convite, né, foi no sentido de que o final de ano nos pede isso, né? Final de ano é um momento de reflexão, de saber o que de fato aconteceu entre janeiro e dezembro, se nós melhoramos, se nós avançamos, se nós retroagimos, né? Fazer planos para o futuro. Eu acho que como qualquer empresa faz isso, qualquer pessoa deve fazer isso, os órgãos públicos, quando eles são de excelência, como nós temos os 3 aqui no estado do Piauí, na área trabalhista, né? Fazem isso, né? Fazem um retrospecto e botam lá um olhar no futuro, qual é a minha meta. Então, eu acho que quando eu me deparei com a data, olhando o calendário, eita, o dia 8 de dezembro está chegando, né? Costumeiramente chamamos de Dia da Justiça. Eu gosto de chamar hoje Dia do Sistema de Justiça, né? Porque quando a gente fala Dia da Justiça, a gente bota de duas uma. Ou a gente lembra só do Poder Judiciário, ou a gente lembra daquela estátua da deusa Temis, né? Como se fosse aquela estátua vendada, que tem uma espada na mão e uma balança na outra. E o sistema de justiça está para muito mais do que isso. O sistema de justiça somos todos nós aqui. É a sociedade, né? Então, o sistema de justiça trabalhista, podemos dizer, faz parte a Auditoria Fiscal do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Judiciário, obviamente, com todos os servidores que falei desses 3, mais a advocacia, mais os profissionais de ensino. Então, é um sistema de justiça que realmente nós precisamos exaltar e ver o que ele avançou ou não nesse ano de 2020. Bom, a doutora Ingrid, ela falou aqui, e me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, doutora, falou aqui da prevenção, né? Falou da importância dos equipamentos de prevenção e de proteção ao trabalhador, tanto o EPI como o EPC. Falou de um tema que ele é antigo no direito do trabalho, mas ele vai ser moderno sempre, que é essa dicotomia, de um lado a economia, do outro a saúde do trabalhador, né? Nós temos que lembrar que o direito do trabalho moderno surgiu assim, lá na primeira Revolução Industrial, né? Onde nós tínhamos o cuidado com a saúde. Obviamente, o Estado passa a perceber que o cuidado da saúde, na realidade, é benéfico à economia, né? Então, o cuidado da saúde nunca é encarado como gasto, pelo menos não deve ser encarado assim, né? E falou aqui também sobre a conscientização, a educação do patrão, do empregado, do sindicato, dos advogados, né? Na atitude coletiva, no exemplo, né? Na participação de todos. Então, pelo que eu pude perceber na fiscalização trabalhista, na experiência da doutora Ingrid,
Esse é o aspecto positivo do ano de 2020, né? É essa participação de todos, é a educação, é a preocupação com o próximo, com a saúde, ao ponto de percebermos todos nós hoje que a preocupação com a saúde ela não traz um revés financeiro, muito pelo contrário, ela traz uma evolução econômica para qualquer nicho operacional do mercado, né? Falou também do servidor público, aí me lembro de uma expressão que há alguns anos vi, não lembro quem, mas era uma autoridade num debate, ele falando que a palavra servidor vem de servir, né? E aí servir, de engajamento, e isso a gente percebe como as pessoas que trabalham nesse sistema de justiça, pelo menos aqui na minha experiência do estado do Piauí, são engajadas, são dedicadas. Semana passada mesmo eu recebi áudio de uma das varas do trabalho de Teresina, de um servidor que diz: doutor Sinésio, o senhor pediu aqui um atendimento e ontem eu não lhe dei a resposta. Ele me deu sábado à tarde a resposta, né, para dizer que o protocolo tinha sido efetivado, que já estava com o oficial de justiça, que já ia ser cumprido. Então, quer dizer, além dos deveres, né, eu vejo dessa forma, mas na tentativa de cumprir suas obrigações. Já a doutora Maria Helena ela falou também do aprendizado coletivo, contínuo, né, doutora? Todo dia um desafio diferenciado, é uma inovação, né, que a senhora falou que, graças a Deus, o MPT da 22ª Região tem uso de tecnologia, mas o uso de tecnologia teve que, digamos, ser submetido a um filtro que agora não a informatização, mas a senhora usou uma expressão que me chamou muita atenção, que é a informalização, né, do atendimento. E isso eu acho perfeito, porque na nossa área aqui da advocacia, nós vimos que o atendimento via celular, via WhatsApp, que é tão comum ao brasileiro, funcionou muito bem, né? Com advogados mandando suas demandas para as varas do trabalho, em alguns casos conseguindo conversar com o magistrado que estava ali com aquele processo, né? Essa informalização, ela traz, na realidade, a meu modo de ver, um estreitamento com os atores sociais, que a senhora falou tão bem, que é benéfico para todo mundo, né? Que é interessantíssimo. Então, esse ano, por mais 170 mil mortes e mais que tivemos, é um aprendizado, mas é um aprendizado duro, mas é um aprendizado também sob o ponto de vista positivo, porque conseguimos, em uma situação extremamente difícil, reverter tudo que era negativo e já estamos conseguindo um processo, ou seja, um andar para frente. Já deixamos de ser um retrocesso de um andar para trás, já estamos num andar para frente, né? A senhora falou aí tão bem de algo que para mim é muito caro. Minha formação de mestrado é mediação, né? Gestão de conflitos de direito. E a senhora falou aí que o debate serviu para aumentar esse engajamento. E eu sempre digo, por exemplo, quando estou dando aula ou para um cliente, eu digo: olha, tenham cuidado, porque o debate não é um momento de você subjugar ninguém. O debate ele tem outra serventia. O debate ele é uma forma de encontrar um caminho do meio, né? Então, a gente tem que entrar em um debate pensando nisso, em uma negociação pensando nisso, né? Encontrar um caminho mesmo. A senhora falou isso muito bem, falou que tentou não judicializar, só 2 ações sobre o Covid foram judicializadas, ou seja, o debate surtiu efeito tão mais rápido e mais eficaz, talvez, do que as ações judiciais, com toda a presteza que o judiciário trabalhista possa fazer, mas é judicializado, então tem aquela dificuldade, né? E vi também, só por fim, nas suas palavras, a senhora falando da diferença entre causas urgentes e causas importantes. É importante a manutenção, assim como a fiscalização do trabalho faz, da retirada de trabalhadores em situação de escravidão, infelizmente, que ainda tem. Essa causa é importante, ela não é urgente, ela é importante todo dia, toda hora, e isso é importante ser mantido, assim como o núcleo de mediação, hoje, para mim, faz parte do sistema de justiça, e a integração que a senhora me falou, eu não conhecia, realmente a integração entre MPE, MPF e MPT, que são irmãos, né? Bom, esse é o apanhado, tá, doutor Carlos Wagner, até para lhe ajudar aí a se inteirar do que falamos até agora, e aí vou passar ao que, para mim, me pareceu nesse ano muito interessante, né? O primeiro semestre, a partir de março, quando o Covid se instalou, eu vi algo importantíssimo, que foi a Justiça do Trabalho assumindo a competência para julgar mandados de segurança
a respeito da saúde do trabalhador, do meio ambiente do trabalhador, inclusive contra decretos municipais, né, especialmente aqui do município de Teresina, com pareceres muito duros e contundentes do Ministério Público, né, no caso dos mandados de segurança. Então, foi desafiador, não só para os trabalhadores, mas para as empresas, porque o embate ele tinha um terceiro, ele tinha o próprio poder público municipal, também, em algum momento, não acertando nas normas dos decretos. Isso foi desafiador para a advocacia, para o Ministério Público, para o Judiciário e para a fiscalização também. Por que não? Porque tinha que fiscalizar, como a doutora bem enfatizou, aqueles que não estavam, que eram mais jovens, que não tinham comorbidades, tinham que permanecer em campo, né? Outra coisa que também acho muito interessante é o surgimento de um direito de emergência, né, no coronavírus. E nós temos um direito de emergência. A minha grande preocupação apenas como profissional que estuda o direito do trabalho é que esse direito ele seja realmente só de emergência, né? Que ele não se torne perene, que não venha no futuro normas outras a mudar a nossa legislação trabalhista já tão alterada até 2017, para se tornar uma norma que era extraordinária, se tornar ordinária e, com isso, baixar o nível de segurança dos trabalhadores, das empresas, dos advogados, enfim. Essa é uma preocupação, mas o surgimento desse direito novo de emergência ele foi muito importante para todos nós, especialmente na advocacia, né? A inovação tecnológica, a adaptação, a doutora, a gente falou uma palavra aí que é adaptação, e eu me lembrei do Charles Darwin, né, onde ele diz que as espécies melhores adaptadas são as que sobrevivem às mudanças, né? Então, eu acho que, falando aqui bem claramente, a advocacia teve que se adaptar, o judiciário teve que se adaptar, o Ministério Público e o Executivo tiveram que se adaptar para sobreviver. A doutora Maria Helena falou aí que até o ano de 2019 estávamos sob fogo cerrado, né, querendo extinguir todo o sistema de justiça do trabalho, né, sistema judiciário trabalhista, o sistema de acolhimento na área trabalhista, como se fosse descartável, e agora nós passamos a ser essenciais. Como as coisas mudam em poucos meses, né? Então, é interessante isso. Eu até me lembro de algo que aconteceu com a Caixa Econômica Federal, doutora Maria Helena, até 2019, tudo que se falava nos noticiários é que a Caixa Econômica deveria ser extinta, privatizada, né? O nome que queira dar, para mim é extinta. E aí ela deixou de ser algo que era um peso morto para o Estado e passou a ser essencial. Já pensou distribuir essa quantidade de benefícios sem uma Caixa Econômica existente, num país desse tamanho, tão desigual, tão diferente? São desafios interessantes. Na área da advocacia, eu chamo a atenção de outras coisas, como, por exemplo, as audiências, né? Uma vez já conversei com o Dr. Tess em outra live, que tínhamos mais ao meio do ano, sobre o custo das audiências que foram repassadas aos advogados, né? E, naquele momento, eu assenti em número, gênero e grau com tudo que o Dr. Tess disse, mas o tempo transforma algumas coisas. Eu vejo que existem certos sacrifícios que devem ser feitos. É claro, devem ser pesados, mas nós tivemos que fazer alguns sacrifícios como advogados, por exemplo. Quantos clientes tenho eu, pessoas físicas, que tem um celular, tem um smartphone, mas não tem dados suficientes para participar. Então, eu tenho que levar essa pessoa para um ambiente seguro, no caso, no meu escritório, para que ele participe de uma sala de audiência. E aí vem agora um outro desafio, é que nas audiências trabalhistas, por uma medida de segurança até, o TST tem exigido que as partes fiquem em ambientes distintos das testemunhas, né? É algo que a gente vai ter que se adaptar. Nós não temos regras, estamos em construção dessas regras. Mas é um desafio. As audiências telepresenciais, as sessões, né, as sustentações orais perante o TRT, de maneira telepresencial, a meu modo de ver, foi um desafio para todos, né? Mas que, a certa maneira, tem trazido também seus benefícios. Eu fico pensando no colega, Dr. Carlos lá, que tem seu escritório lá em Valência do Piauí, e antes, ou ele pagava um colega para fazer a sustentação oral aqui no TRT, ou ele vinha, se deslocava para cá. Com a sessão telepresencial, foi possibilitado a ele fazer a sustentação oral
a defesa da sua tese lá do escritório dele, lá em Valença, lá em Uma, lá em Oeiras, né? Então, isso também tem um benefício. Ou seja, a tecnologia, como a doutora Ingrid falou, ela veio de uma maneira que a gente tinha uma resistência, mas agora ela veio de uma maneira que nós não podemos mais resistir, nós devemos nos adaptar mais rapidamente para tentar sobreviver, né? O atendimento via WhatsApp, via celular, eu acho que isso foi algo muito interessante, né? Quebrou o gelo, né? Que eventualmente podia existir no atendimento. A meu modo de ver, foi um aspecto positivo, porque agora os advogados fazem o pedido e a cada momento, cronologicamente, são atendidos, as suas demandas são respondidas. Isso é muito, muito interessante. Tá? E entrando aqui nos 2 últimos temas que separei nessa visão panorâmica, uma é a mudança do ambiente de trabalho, que a doutora Maria Helena falou também. Eu, como professor também de universidade privada, ainda estou me adaptando, né, no semestre passado e nesse, com essa mudança de ambiente, essa cadeira que a senhora está vendo aqui, que parece uma cadeira de gamer, né, de adolescente, mas é a cadeira que eu consegui encontrar, por exemplo, para que minhas costas não ficassem doendo, porque teve dia que a minha esposa entrava aqui, ou minha filha, que eu tenho uma filha vai fazer 5 anos agora, ela batia na porta e dizia, papai, você não sai daí do quarto não, né? Porque eu passava 12, 13 horas aqui, então as costas doem, a minha mesa de trabalho na minha casa não é do mesmo jeito do meu escritório, né? Então, tudo isso, essa mudança de ambiente de trabalho, aí fica a questão, ela é custeada pelo empregado, tá? Não tirando aqui o meu caso, mas muitos empregados ainda estão com essas dificuldades. Eu conheço empregadores, que também advogam como empregador, que eles simplesmente desativaram uma seção da sua empresa inteira e distribuíram as máquinas para os empregados, né? Comprar aquela parte, colocar o pé, o apoio do pé, levantaram a mesa, enfim, compraram, assim como eu comprei um vídeo maior, etc. Então, muitos profissionais também foram beneficiados pelos seus empregadores, mas a gente sabe que essa não é a regra, infelizmente, porque as empresas estão passando ainda por um momento delicado financeiramente, né? Então, eu acho que os profissionais, o teletrabalho e o trabalho remoto, no ano que vem, nós teremos isso como um desafio, não só nos órgãos públicos, mas no setor privado em especial, porque eu já soube que o órgão público já tem, em alguns, regulamentando esse teletrabalho, né, por meio de portarias, mas no setor privado nós não temos ainda. Eu acho que há uma carência sobre esse aspecto. Eu vejo aí, doutora Ingrid, uma dificuldade tanto para a fiscalização como para o MPT. Como é que eu vou fiscalizar um ambiente de trabalho que não é mais empresarial, ele é domiciliar, mas ele é misto, ele é híbrido, porque esse espaço que eu estou falando aqui agora na minha casa, isso aqui que deve ser o quê? Uns 3 metros quadrados, não é mais a minha residência, isso aqui é meu ambiente de trabalho, não é? Então, acho que é uma discussão que nós vamos ter ainda no ano que vem, ou pelo menos vamos ter que melhorar sobre isso, o debate a respeito disso. Por exemplo, o teletrabalhador não tem jornada pré-definida, mas tem horário de trabalho, é algo que a lei não fala ainda, né? A saúde dele, a legislação praticamente coloca na mão do empregado, desde que o empregador faça de uma maneira bem ostensiva a indicação de que ele deve obedecer certas regras, né? E aí fica aquela pergunta, essa norma ela está adequada constitucionalmente? Então, acho que são desafios que a Justiça do Trabalho, o MPT, o Judiciário, a fiscalização e os advogados vão enfrentar, né? Agora, em 2021, já no início, porque as demandas já estão surgindo, né? Que mais que eu falei? Que eu ia falar? E por fim, para fechar o ano, né? Essa semana que se passou, nós temos aí análise do contrato de trabalho intermitente pelo STF, né? Verificando sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade, em que o relator votou pela inconstitucionalidade, os outros 2 pares votaram pela constitucionalidade, e a ministra Rosa Weber tirou de pauta para analisar melhor, né? Espero eu que, pela trajetória dela, ela siga o relator, né? Mas eu acho que também o trabalho intermitente ainda será uma pauta importantíssima, porque, a meu modo de ver, por exemplo, vendo a decisão do ministro Maurício Godinho Delgado, ainda desse ano, em que ele aceita, a nível de TST, em certas condições, o trabalho uberizado como sendo um emprego.
E eu acredito, eu fico pensando assim, já disse para alguns empresários, olha, se eu fosse empresário do ramo de transporte de pessoas, por exemplo, ou de serviços, nesses casos, eu seria a primeira pessoa interessada em não ter trabalho intermitente. Seria eu. Por quê? Porque, a meu modo de ver, o trabalho intermitente é a forma que nós temos na legislação de legalizar o trabalho uberizado. De que forma? Formalizando um vínculo empregatício. Isso sai caro para o empregador. Porque se a gente pensar bem, o trabalhador intermitente é aquele que é avisado com até 3 dias de antecedência. Mas se ele for avisado na hora de ele aceitar, tem licitude nisso? Eu vejo que não. Não se diz a forma de aceitar. Eu posso aceitar por telefone, eu posso aceitar por um aplicativo. Então, eu vejo que é o trabalho intermitente, que a gente olha, às vezes, eu olho, e sou um dos que olho, com o nariz torto para o trabalho intermitente, porque eu não vejo segurança jurídica alguma, não vejo, a meu modo de ver, implemento social, melhoria na condição do trabalho, não vejo política do plano emprego, eu não vejo nenhuma norma programática da Constituição sendo observada no trabalho intermitente, mas se a gente pensar bem, quem sabe o trabalho intermitente não será não vai passar também de patinho feio para algo que nós vamos gostar muito, claro, se a tese que o TST encampar, o judiciário, os advogados, o Ministério Público, etc., não for no sentido, olha, se o trabalho é uberizado, porque aqui a gente pensa no Uber só o motorista, mas trabalho uberizado é toda uma cadeia de tipo de trabalho. Pode ser que o trabalho do tipo uberizado, na prática, ele se encaixe perfeitamente no trabalho do tipo intermitente, no contrato de emprego do tipo intermitente. Então, eu acho que essas coisinhas, né, esses detalhes, trabalho intermitente, o uso da tecnologia, a diferença entre teletrabalho e trabalho remoto, o meio ambiente de trabalho na casa do trabalhador, serão temáticas que nós vamos discutir, debater exaustivamente no ano de 2021, na construção, como eu disse agora há pouco, de um meio termo, na construção de um caminho que seja bom para a economia, mas também interessante para os trabalhadores. É isso. Obrigado, Tocineias. Contribuições extremamente valiosas de quem está tanto em sala de aula, como também no dia a dia dos fóruns. Né? Também é um advogado que advoga tanto patronal como laboral, então tem as duas vivências e consegue passar para a gente aqui o que a gente teve nesse ano de 2020, especialmente esses canais de atendimento que, graças a Deus, se mostraram extremamente efetivos no âmbito trabalhista aqui do aspecto tanto do Ministério Público do Trabalho, como nós de Trabalho, como também lá na Justiça do Trabalho. Esses canais se mostraram efetivos, foi o que, de certa forma, salvou, né? Como a doutora Marilane disse, foi mais de maneira informal, a gente trata a demanda, como o Cinéia disse aí, pelo sábado, domingo, sendo respondido por servidor, coisa que a gente jamais imaginava, fora do dia de expediente, fora do horário de expediente. Então, eu recebi, por exemplo, uma notícia 9 horas da noite, doutor, só agora o alvará deu certo. Graças a Deus, sem problema, uma notícia dessa que a gente recebe em qualquer horário. Então, foi um ano de muito estudo também, por conta das legislações, das constantes alterações, constantes e aquelas bem surpreendentes, né? Saía meia-noite no Diário Oficial da União, uma nova MP, uma nova portaria no âmbito do Ministério da Economia, né? Então, tudo isso foi muito dinâmico e trouxe essa necessidade da gente ter que acompanhar. Aí, como toda a Marilena disse, a carga de trabalho, o horário, não tinha mais. Você não sabia que horário você estava trabalhando, que hora você estava desligado, porque o volume foi muito intenso, muito grande. Obrigado, César, pelas palavras. Doutor Carlos, fique à vontade e, mais uma vez, agradeço a disponibilidade de última hora aí. Bom dia, colega. Não sei se meu áudio está bom, se conseguem me ouvir. Conseguem me ouvir? Então, bom, de última hora foi realmente, né? Mas é sempre um prazer encontrá-los, né? Então, quando a doutora Liana Scheib não pôde comparecer, né? E me falaram que a gente estava participando da roda de conversa, eu me senti em casa e, como eu estou me sentindo aqui, né? Com os temas que estão sendo discutidos, né? Então, é sempre bom ver a doutora Maria Helena, né? A colega
do Ministério Público, eu admiro muito, o doutor Luiz Cinéas, né? É advogado militante, como ele bem disse, foi professor da minha esposa, das minhas irmãs também. Doutor Tércio, que foi meu aluno, né? Então é um prazer estar discutindo aqui com ele. E como é bom, né, para o professor ver que seu aluno o supera, né? Ou está aí discutindo temas que alguns anos atrás, né, você estava na sala de aula, acho que o Luiz Cinéas passa por isso também. A doutora Ingrid, né, que é auditora fiscal, tive a oportunidade de conhecer já em eventos lá do TRT, então é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar ser bem objetivo, eu fiz aqui, enquanto vocês falavam também, fiz pequenas anotações, mas eu queria dividir aqui minha fala em relação ao ano, né, de 2020 e a perspectiva para o ano de 2021. E no ano de 2020, o que nós percebemos inicialmente é que nós tivemos um protagonismo do direito do trabalho, né? Protagonismo do direito do trabalho e dos direitos sociais, que nós chamamos de direitos econômicos, sociais e culturais, os DESCs, né? E um dia desses eu via a fala da professora Flávia Piovesan, quando ela falava sobre os direitos humanos, né? E ela sempre dizia, olha, os DESCs, né, que são os direitos econômicos, sociais e culturais, muitos países sequer consideram esses direitos como direitos humanos. Só que a pandemia, ela demonstrou, sem sombra de dúvidas, que esses direitos são, sim, direitos humanos, são, sim, direitos fundamentais, e que nós temos que ter um aparato no Estado para protegê-los e para efetivá-los. E aí, quando nós falamos nos DESCs, nós falamos em empreendedorismo, nós falamos em trabalho, nós falamos em moradia, em saúde, em educação. Ou seja, esses direitos, eles ganharam um protagonismo enorme por conta da pandemia. Nós percebemos, né, de um dia para o outro, e nós não podemos pensar apenas no aspecto dos direitos civis e políticos, né? Eles são importantes também, lógico, não estou dizendo aqui que não são, mas nós temos também que fazer esse balancing, essa união entre os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. Então, como o direito do trabalho está contido nessa perspectiva, eu vejo e vejo que o protagonismo, né, que ele acaba, digamos assim, tendo nesse ano de 2020. Quando o senhor presidente da República assumiu o mandato, né, ele, digamos assim, incorporou o Ministério do Trabalho ao Ministério da Economia, e logo numa entrevista dele, em janeiro, fevereiro, não lembro exatamente, o repórter perguntou o que ele achava da Justiça do Trabalho, e ele disse, eu acho que deve ser extinta. E aquilo criou, né, eu acho que ele até falou assim meio sem pensar, mas aquilo criou uma, digamos assim, um efeito, né, de valorização da Justiça do Trabalho, que nós passamos praticamente o ano de 2019, né, ainda ali colhendo os efeitos da reforma trabalhista, e aí vem o ano de 2020. Mas o que se prova é o quê? O que é que a pandemia provou e o ano de 2020 prova? O protagonismo do direito do trabalho, o protagonismo dos direitos econômicos, sociais e culturais, uma forte produção legislativa, que como o professor Cinéas disse, que nós chamamos de direito do trabalho de emergência ou emergencial. Isso causou um efeito muito grande entre os advogados em relação ao Ministério Público, auditores, magistrados, porque nós não sabíamos mais efetivamente qual a legislação que iria aplicar. E eu me coloco, às vezes, né, no lugar de fala de um advogado, em ter que explicar ao seu cliente, né, que uma medida provisória estava em vigência, depois caducou, e aquilo, né, que estava vigente não é mais, e como é que eu vou tratar essa matéria agora? Então, isso pegou todos nós de surpresa, né? Mas eu acredito que nós passamos, né, por essa tempestade, se é que eu posso usar essa palavra. Agora, o mar está mais calmo, né? Não está tão revolto como no início, porque nós também começamos a ver e aplicar essa legislação e tentar efetivamente trazer, digamos assim, um resultado, né, efetivo para a sociedade. E a Justiça do Trabalho, nesse ano,
nós tivemos, como vocês já falaram, né, o doutor Tess falou, nós tivemos que nos adaptar a essa realidade das audiências telepresenciais, também tudo muito novo para a gente, mas eu acredito que o TRT andou bem, né, a doutora Liana Chaib, como presidente na época, regulamentou rapidamente no âmbito do nosso TRT a questão das audiências telepresenciais, os juízes começaram a fazer, e eu tenho sentido, né, que entre os ramos do Poder Judiciário, os senhores que são advogados talvez possam confirmar isso, mas me parece que na Justiça do Trabalho tem funcionado a contento, né? Eu vi aí o depoimento, principalmente do doutor Luiz Sinés, do doutor Tess, que são advogados militantes, essa aproximação do advogado, né, com a Justiça do Trabalho fora do balcão, né, em ter acesso ao servidor e, em caso de não resolução do problema, acesso ao juiz, se marcar um atendimento no aplicativo do Google Meet, eu acho que tudo isso é um avanço e que vai ficar, né? Espero que fique. Eu vejo também, dentro desse contexto, agora já entrando um pouquinho no ano de 2021, e para a Justiça do Trabalho foi difícil, porque nós tivemos o impacto da reforma trabalhista em 2018, 2019, pandemia em 2020, não é? E nós passamos por todos esses momentos aí, sob os olhos, né, da sociedade, mas acho que conseguimos fazer um bom papel, um bom trabalho nesse período. Para 2021, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a pandemia, ela trouxe algumas transformações no contexto social, não necessariamente no mundo do trabalho e também no mundo do trabalho, mas que terão reflexos no mundo do trabalho. Por exemplo, a questão do assédio sexual. Eu acredito que o teletrabalho e a forma como o trabalho começou a ser feito através desses aplicativos, né, desses apps, de certa forma, ele pode ter potencializado um contato mais íntimo em relação à subordinação entre a trabalhadora e o seu superior hierárquico, né? E isso pode ter potencializado a existência de assédio sexual na relação de trabalho. A gente vê muito o assédio sexual na perspectiva do direito penal, mas estamos esquecendo que ele tem uma forte repercussão também no direito do trabalho, no que diz respeito às indenizações, né, decorrentes de possíveis danos morais que as mulheres possam, né, sofrer dentro desse aspecto. E vejo que isso também tem um reflexo tanto em ações de natureza coletiva ou também de natureza individual, né? Eu tenho acompanhado alguns casos mais, digamos assim, evidentes de pessoas mais famosas aí na mídia, mas, gente, eu acredito que isso também está acontecendo em pessoas, principalmente em relação às mulheres, né, que são as vítimas principais desse tipo de crime. Isso deve estar acontecendo bastante, né? Mas como as mulheres estão agora se empoderando e tendo coragem de narrar e de falar essas violências que elas estão sofrendo dentro da relação de trabalho, eu acredito que esse é um tipo de conflito que nós temos que começar a estudar e nos aprofundar, e também fazer a relação disso, né, com os direitos individuais das mulheres, de natureza fundamental. Acredito também que ações decorrentes de ações afirmativas ou não em relação a gênero ou raça também no ambiente do trabalho. Todos esses movimentos sociais que nós estamos vendo por efeito da pandemia, eles têm sim um efeito nas relações de trabalho, né? Que tipo de discriminação, por exemplo, a questão do racismo estrutural, do racismo recreativo, né? O trabalhador pode passar por isso sim no ambiente de trabalho. E eu me pergunto às vezes se os juízes, né, estão preparados, se os advogados estão realmente preparados, ou o Ministério Público, eu estou também me colocando dentro aí desse contexto, se nós estamos realmente preparados para gerirmos e atuarmos nesse tipo de conflito. Eu acho que nós temos que começar a fazer aí um estudo maior, mais aprofundado dessas questões no que diz respeito a ações afirmativas, né? De gênero, né? De raça, de origem, né?
O Estatuto da Igualdade é bem claro em relação a isso. Me parece que eu vejo a magistratura do trabalho talvez não esteja ainda se aprofundado muito em relação a esses temas, mas são temas que me parecem desafiadores, né, para o ano de 2021. No que diz respeito ainda a essas consequências, um tema importante que diz respeito ao meio ambiente do trabalho, né, doutora Maria Helena, a gente vê que a Justiça do Trabalho teve que ratificar a nossa competência para a atuação dessa matéria. Era algo que estava esfriando por conta de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Recentemente eu escrevi um artigo com o Dr. Meton, está aí no prelo para publicação. A gente fez uma análise da competência da Justiça do Trabalho após a emenda 45, e eu fiquei com a parte dessa questão do meio ambiente do trabalho, que foi um lead case que eu julguei já há 10 anos atrás, a questão do IML aqui no Teresina. Essa decisão passou aí uns 5, 6, 10 anos, praticamente servindo como paradigma para outros casos. Depois a gente começa a perceber um refluxo, mas agora ela volta a ser potencializada, no meu modo de ver, né? Porque, como o professor Sinés também falou, a Justiça do Trabalho começou a ser chamada para decidir sobre a questão do meio ambiente do trabalho, né? E nós temos que ratificar isso. Algumas ações individuais e coletivas sindicais também sobre a questão do adicional de insalubridade no período da pandemia, né? Eu tive a oportunidade de instruir, né? Não julgar ainda, mas já determinei a questão da perícia. Me parece que serão questões também que devem ser discutidas aí no ano de 2021. Por exemplo, profissionais que têm direito ao adicional de insalubridade, no percentual de 20%. Será que no período, ou 10%, será que no período de pandemia esse percentual não poderia chegar aos 40%, né? Considerando o risco que eles estão ali submetidos na linha de frente dessas atividades, né? Outro ponto também que me parece que é um novo desafio, só para encerrar aqui minha fala, é a questão do trabalho em aplicativo. Nós temos que caminhar para a regulamentação dessa matéria. A deputada Thabata Amaral apresentou um projeto de lei no Congresso. Eu cheguei a ler esse projeto de lei. Ela trata o trabalho em aplicativo como uma parasubordinação, né? Que é aquele exemplo dos contratos italianos, onde você não é autônomo, mas também não há um vínculo empregatício como nós conhecemos. Eu acho que já seria um primeiro passo, né? E tem um artigo lá específico no projeto de lei que a competência para dirimir as questões seria da Justiça do Trabalho. E esses trabalhadores não teriam direitos como FGTS, multa de 40%, aviso prévio, mas teriam direitos como um piso mínimo, né? Mesmo que não atingisse, digamos assim, aquela meta, né, diária, férias, me parece que 13º salário, são alguns direitos básicos. Então, eu acho que nós temos que começar a trabalhar no convencimento da sociedade para que esses trabalhadores, né, digamos assim, eles tenham a dignidade respeitada no mundo do trabalho. O professor Sinés usou aí uma expressão, né, que ele, que é advogado também de empregado, de empregadores, né, às vezes os empresários eles veem a questão do custo, né, do custo Brasil e do custo do trabalho, mas a gente tem percebido que quando esses trabalhadores ingressam no mundo do trabalho com pelo menos um mínimo de direitos respeitados, a tendência é que você tenha uma pacificação social, né? A gente vê hoje que me parece que esses trabalhadores em aplicativos é uma panela de pressão. Eu percebo isso. Eles não têm muita organização ainda, porque não tem organização sindical nem associativa, né? Mas eu me lembro aqui do Nohau Harari, quando ele diz, né, aquelas 21 lições para o século XXI, uma delas é o seguinte, ele diz: seu filho não terá emprego no futuro, mas terá um trabalho, né? Não terá emprego. Então, nós como profissionais da área do direito do trabalho, né, então nós temos que estar atentos a isso, né?
o emprego, como nós conhecemos hoje, talvez daqui a 10 ou 15 anos, não sei nem se ele vai existir, mas pode ser que continue existindo. E as outras formas de trabalho? Onde nós vamos colocar essas outras relações de trabalho? Não é verdade? Se nós não teremos apenas e tão somente o emprego, como nós conhecemos, dentro de um contexto da subordinação jurídica clássica, nós temos que entender esse conceito da subordinação estrutural, subordinação algorítmica, ou seja, são naturezas distintas desse contexto da quarta revolução industrial. Então, nós temos que nos preparar para isso. Seja dentro da perspectiva da regulamentação através de lei específica, ou mudar em alguns paradigmas o conceito dessa subordinação para que ela possa assambarcar todo tipo de trabalho. Porque é isso que a tecnologia faz com que, digamos assim, a tecnologia está alterando, né, esse conceito da subordinação jurídica clássica e já até da subordinação estrutural. Né? Então, ela está alterando tudo isso. Então, nós temos que pensar mecanismos de regulamentação ou de adaptação a essa nova realidade. Então, a princípio, né, eram essas as minhas considerações. Lembrando também que o nosso TRT foi mais uma vez reconhecido como o melhor tribunal do país, né, proporcionalmente à sua demanda, logicamente, e isso é orgulho para todos nós. E esperamos que o nosso tribunal, né, continue prestando um serviço de qualidade também nos anos que virão. Mas eram essas as minhas impressões iniciais. Fico aqui à disposição para qualquer outro ponto, questionamento. Doutor Carlos Wagner, muito obrigado pelas sempre bem colocadas palavras. Doutor Carlos Wagner, que também é professor não sei se ainda está na rede privada, mas sei que é professor da UESP, e fala sempre com muita propriedade, em especial desse tema que versa acerca de direitos humanos, que ele tem uma linha de pensamento extremamente humanista e bem atrelada a esse momento aí que a gente está vivenciando, né? Eu só queria aqui agradecer a todos vocês pela disponibilidade, certo? Em especial ao Dr. Carlos Wagner de última hora, que está aqui participando, debatendo, trazendo as experiências, as aflições, as angústias e as alegrias, né, que queira ou não, a gente terminou por ter, os aprendizados que ficaram, com certeza, nesse período. E esse intercâmbio aqui, muito interessante, muito salutar, muito importante para a nossa vivência, até mesmo para desmistificar algumas coisas. O volume de trabalho relatado aqui pela doutora Maria Helena, pela Ingrid, desmistificam que alguns parte da população, às vezes até mesmo colegas advogados, têm, certo, de uma visão deturpada do que acontece, do que não acontece, né? Desse trabalho que está sendo engajado, que está sendo feito com afinco, dessa disponibilidade que vocês se colocaram nesse momento que a gente tanto precisou da ação de vocês, certo? Então, mais uma vez, agradecer aqui a participação de todos, nos colocar sempre à disposição para estar participando dos debates importantes no caso trabalhista. Espero revê-los em breve, que essa vacina chegue logo, né, tá? Já iniciou hoje lá no Reino Unido, espero que chegue tão logo aqui no nosso país e a gente possa estar nos confraternizando, em especial de maneira presencial. Muito obrigado a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Bom final de ano, boas festas no 2021, de muitas realizações, muita saúde a todos nós e as famílias. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos o convite da ABRAT, doutora Ingrid, doutora Maria Helena, doutor Carlos Wagner, meu amigo Técio, deixar aqui a última palavra da advocacia, que a advocacia é esperança, né? Às vezes as pessoas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, chegam até nós com aquele olhar de me salve, por favor, né? E a advocacia é muito disso, ela é uma figura de esperança. Mas, como qualquer atividade humana,
ela sozinha, ela é de pouca coisa. Nós somos bons, nós somos, como seres, né? Nós somos evoluídos exatamente porque conseguimos, lá nos nossos antepassados, conseguimos nos ajudar coletivamente. E a mensagem que deixo por fim é essa, que continuemos assim, agora em 2020, nesse finalzinho que ainda resta, e em 2021 e nos anos que virão, continuemos assim nesse aspecto, nesse espírito de colaboração. É esse espírito de colaboração que vai nos trazer alegrias, bons frutos, uma evolução e, quem sabe, tirarmos o nosso país desse meio termo de nem ser potência econômica e nem ser um terceiro mundo arrasado, né? Uma terra arrasada. Esse meio termo me incomoda demais. Então, eu acredito que esse regime de colaboração entre os poderes, entre o sistema de justiça, entre as pessoas, está nesse sistema de colaboração a chave do sucesso de todos nós. Agradeço mais uma vez, desejando um feliz ano novo, um feliz Natal, em especial, que adoro o Natal, e muita esperança no ano de 2021. Forte abraço. Queria agradecer esse momento especial, essa troca de experiência. Isso me revigora, me fortalece de alguma forma, me dá um sentido de que valeu a pena, apesar de todas as dificuldades que precisaram ser superadas nesse ano de 2020, saber que não estamos sós. Até me emociono, porque no início foi difícil para mim voltar a trabalhar. E hoje não existe mais medo para mim. Eu superei de uma forma, assim, que eu não sei, nem consigo explicar. E o que eu quero para 2021 é que eu consiga, com essa força e a coragem e disposição que eu estou no momento. E saber que temos uns aos outros, e esse momento que a gente teve hoje, ainda que online, ainda que à distância, nos dá novas forças e novo ânimo. Então, feliz 2021 para cada um de vocês. Grata pela participação de todos e pela presença, por todo aprendizado do dia. Até a próxima. Estou sempre à disposição. Tchau.